Uma boa noite a todos, né? Essa noite aqui muito frio aí, pelo visto, nem tanto, né? Recebemos com muita alegria o convite do Roberto para falarmos um pouquinho hoje em relação a uma passagem que se encontra lá em João, no capítulo 19, versículo 25. História essa que vem falar de 3 mulheres. E aí a gente vai entender um pouquinho essa colocação das mulheres, que faz muito importância no tempo de Jesus, e como essas personagens levaram a vida e os ensinamentos que nós resgatamos delas. Então é válido ressaltar que desde do Antigo Testamento, né, nós encontramos muitas mulheres exercendo uma forte liderança. Elas envolviam-se com defesa, permanência, formação da consciência do povo hebreu. As mulheres estão presentes onde a vida está fragilizada e ameaçada. Então, a gente trazendo para o Antigo Testamento, né, existem personagens, além dessas 3 que falaremos, que são de extrema importância, de extremo ensinamento para nós. Não podemos esquecer o riso de Sara, né, no livro de Gênesis, que nos revela uma participação na constituição daquele povo, né, de gerar um filho. Os cânticos de Miriam, de Débora e de Ana, que revelam a alegria da mulher fazendo sua parte na história da salvação. De Ruth, que é o exemplo de solidariedade da mulher oprimida. De Jael e Judite, que são exemplos de firmeza e luta, de resistência. Esther, com a determinação que expõe a própria vida pela salvação do seu povo. E outras grandes profetisas, como Débora, Hilda, que não podemos esquecer. Então, a tradição da fé de Israel tem marcas com a atuação feminina, lá onde a capacidade de resistência do povo parecia se esgotar, sempre aparecia uma mulher forte para dar ensinamento ao povo. E no Novo Testamento não é diferente do Antigo Testamento, quanto à participação feminina na caminhada do povo de Deus. Encontramos, então, Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres, né, as discípulas, entre aspas, que permaneceram com Jesus até o pé da cruz, que é o tema da nossa conversa de hoje, né? Que é uma colocação que está lá em João, como dissemos, capítulo 19, versículo 25, que nos traz a seguinte narrativa: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, são três mulheres importantes que estão nesse momento, e a nossa ideia é discutir um pouquinho como era a visão da mulher naquele tempo, falar um pouquinho dessas 3 mulheres grandiosas que encontramos no texto de João, como elas integraram nesse esquema de trabalho, de doutrinação de Jesus, e o que elas trazem para nós no dia de hoje como referências para a nossa vida. Então, Jesus, ele interfere na ordem social patriarcal, desperta o potencial da mulher e chama para serem também suas discípulas. E isso aconteceu. Jesus tem outra visão sobre a mulher do seu tempo. Ele altera o relacionamento entre homem e mulher. Numa sociedade que dava privilégios ao homem, ele procura tirar esses privilégios. Um exemplo que podemos citar lá em Mateus, no capítulo 19, quando ele fala acerca do divórcio, né? Que as mulheres eram tratadas como objetos. Se divorciava por qualquer coisa, se largava da mulher por qualquer coisa, e Jesus vem trabalhar esse processo, né? Que mulher não é um objeto. Então, Jesus, ele apresenta outra atitude em relação ao homem e mulher. Para ele deve existir igualdade entre ambos, nem mais e nem menos. Por que nós estamos ressaltando isso? Porque nós precisamos estar presentes há 2000 anos atrás para entender o quanto grandioso foi o papel dessas mulheres. Por isso que estamos nesse início, nessa narrativa. Nos evangelhos encontramos muitas mulheres que seguiam Jesus, desde a Galileia,
e tornaram-se suas discípulas. Para Jesus não havia distinção, né? Nos revelar seus segredos, e falava tanto para homens e mulheres que seguiam e aceitavam a sua proposta. Então, numa época que as mulheres geralmente eram tratadas como inferiores, o Evangelho de João revela que Jesus Cristo tratava as mulheres com paixão, com respeito. Jesus Cristo foi o maior defensor do sexo feminino no mundo. João destaca a compreensão que Jesus tinha das diversas circunstâncias da vida delas e registra as bênçãos que cada mulher recebeu por sua fé em Jesus Cristo. Então, os homens daquele tempo consideravam aquelas mulheres que seguiam Jesus como perturbadas ou como loucas por estarem apresentando talvez algum tipo de mediunidade. E os evangelhos dizem que Jesus expulsou espíritos malignos de muitas delas, oferecendo ao mesmo tempo esse caminho libertador para a prática constante do amor ao próximo e da confiança em Deus. Então, grande era o alívio que sentiam, entusiasmando-se para seguir o Mestre nos ensinamentos do nosso querido Jesus. E essas mulheres, a gente vai encontrar muita biografia, para quem quer pesquisar um pouquinho mais sobre ela, né? Os Espíritos Amigos trazem muitas informações, até nos livros como Primícias do Reino, de Divaldo Franco, A Boa Nova, de Chico Xavier, Quando a Meta é Ser Feliz, de Carlos Abrantes. Então, são livros que a gente vai resgatar muitas informações dessas mulheres, né? Então, lá na época de Jesus, qual era a regra na Galileia Antiga para as mulheres? Primeiro, a exclusão da mulher na vida pública. Diferente de hoje, a mulher não tinha acesso nenhum à vida pública. Não tinha voz. O que é não ter voz? Não tinha vez para falar, para comentar, para agir. Era tratada com desconsideração. Apedrejamento em praça pública, como vimos numa das passagens do Evangelho, da mulher que ia ser, mutilações eram feitas com elas. Isso é curioso porque em até alguns países ainda permanecem com esses costumes bárbaros, né? Países civilizados também discriminam as mulheres. E no Brasil até com violência doméstica contra a mulher, né? Demonstrando ainda esses passos de barbárie. Então as palavras de Jesus, elas transcendem os costumes da época. São diferentes do costume da época. No aspecto religioso, as palavras e atitudes de Jesus, elas detonam e superam o machismo dominante. No tempo de Jesus, as mulheres não podiam nem sequer entrar na sinagoga. Então, como que elas iam conhecer a lei? Como eles iam explicar para os seus filhos? Como ia conhecer? Como ia passar? Não podiam aparecer em público nem exercer função religiosa. Jesus convocava a não fazer distinção entre os discípulos, né, e discípulas. Ele rompe os tabus ao se relacionar com as mulheres. Jesus revoluciona os costumes legalistas e a ética moralizante vigilantes na época, denunciando normais e leis discriminatórias em relação às mulheres e aos homens. Então, são poucas as referências à presença da mulher nos tempos de Jesus. Tirando o Evangelho, as referências são muito poucas. Algumas sequer têm o próprio nome citado. Então, é uma sociedade extremamente machista. Destaque para os efeitos simplesmente masculinos. A mulher era renegada a um plano inferior. As poucas passagens onde a mulher aparece permitem que sejam identificadas pela situação que se deu em torno ali do encontro com Jesus. Então nós temos, por exemplo, Maria, mãe de Tiago Menor, que é citada. Temos Salomé, que é mãe de João e de Tiago Maior, né, que eram primos de Jesus. E quantas outras anônimas que encontramos no Evangelho. Por exemplo, a mulher samaritana, onde Jesus tem aquela conversa no poço, a viúva de Naim, que Jesus devolve a vida a seu filho,
que estava considerado, entre aspas, morto, a mulher adúltera, talvez o caso mais famoso de Jesus, da passagem, Jesus foi o único que não a condenou, dizendo, né, aos que acusavam, para que atirassem a primeira pedra aquele que não fosse pecado. E foi uma chuva de água fria naqueles homens de coração duro. A mulher que sofria de hemorragias por 12 anos, simplesmente toca a veste de Jesus, Jesus sente algo diferente ali. E ele fala, quem me tocou? A mulher de Tiro de Sidom, que roubou a Jesus migalhas de seus ensinamentos. Essa passagem é simplesmente linda, porque ela fala para Jesus, né? Jesus fala, é lícito dar de comer aos cães, tirar dos filhos e dar para os cães? E ela fala, só me dá as migalhas, porque os cães também comem as migalhas. Uma fé que o próprio Jesus fala, não vi em Israel tamanha fé. A filha de Jairo, que Jesus atendeu dizendo aos pais que não estava morta, mas desnutrida. A sogra de Pedro, que foi curada por Jesus de um forte estado febril. Algumas mulheres que a gente não sabe nem o nome, né? que ficam anônimas. E outras estão presentes. Como Maria, mãe de Jesus, da qual falaremos hoje. Maria Madalena, que é uma das 3 também que nós falaremos hoje. Como Marta e Maria, irmãs de Lázaro, numa passagem linda em que Jesus se hospedou, né, várias vezes na casa desses irmãos, em Betânia, próximo de Jerusalém, e Maria e Marta recebem Jesus numa linda passagem. E Marta ali preocupada em arrumar a casa, em deixar tudo certo. Imagina, Jesus chega de repente e traz consigo 12 homens de tiracolo. Imagina a preocupação de Marta, dar de comer, dar de beber para esses 12 homens. E Maria senta ali, aos pés de Jesus, para ouvir suas mensagens. E Jesus dá um recado muito forte a Marta. Marta, não se preocupa tanto com o trabalho. Maria está ficando com a melhor parte. Né? Joana, esposa de Cusa, procurador daí de Herodes. Joana, a gente vai ter muitas mensagens e ensinamentos, né? Depois das suas próximas reencarnações. É muito bacana para quem quer aprofundar um pouquinho nessas mulheres. Bom, os evangelhos afirmam que muitas mulheres seguiam Jesus em suas andanças pela Galileia e auxiliavam com seus recursos a comprar mantimentos para auxílio aos necessitados. Por isso, pais e maridos consideravam que Jesus havia enfeitiçado e derramavam sua indignação e seu ódio contra ele. Olha só, as mulheres não tinham vez nas sinagogas. Então elas começam a seguir Jesus com a boa nova, com os ensinamentos. E cuidam do mestre com muito carinho. E o que os maridos falam? Né, eram judeus de carteirinha, digamos assim, né? Não acreditavam na mensagem que o carpinteiro trazia. E eles colocam que elas estavam sendo enfeitiçadas por eles. Então, imaginemos a dificuldade que essas mulheres encontravam para poder seguir Jesus, para estar naquele momento com ele. E daí, das 3 mulheres, das quais queremos falar hoje, que se conta na passagem de João, a primeira delas que vamos trazer aqui a história, para entrarmos um pouquinho nesse mundo, é de Maria Madalena, né? A revivida de Magdala. E a gente encontra bastante informações dela no livro de Nivaldo Franco, Premissas do Reino, que é do espírito de Amélia Rodrigues. Então, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, como os querem chamar, tinha por profissão a prostituição. Então, antes do encontro com Jesus, ela tinha uma vida sem sentido, vazia, apesar de todos os luxos e facilidades que ela tinha. Né? Então, no seu palácio, era procurado pelos príncipes de sinagogas, ricos negociantes, opulentos senhores de terra de escravos, funcionários da alta categoria da administração herodiana, que lhes depositavam no regaço moedas de ouro, joias, dracmas de prata, perfumes, presentes.
Então ela se dava ao luxo, né, de escolher, de aproveitar-se em torno, detentora dos segredos de todos aqueles fariseus que ali frequentavam. Aqueles que abaixavam a cabeça na rua com ares púdicos, mas que a buscavam, embuçados em mundos negros nas horas mortas. Então entendemos que Maria de Magdala, Maria Madalena, tinha uma condição financeira muito boa, porque ela ganhava, como diz na mensagem, né, no capítulo 20, da Boa Nova, por Humberto de Campos, que ela tinha bastante recursos, ganhava muitos presentes, ganhava muitas coisas. Então ela tinha uma vida muito boa, no sentido material. Lógico que a profissão é uma profissão de erro, errônea. Mas, como dissemos minutos antes, né, uma vida que para ela sem sentido, vazia, apesar de todos os luxos e de todas as facilidades. Então Maria, contudo, não era feliz. Uma surda tristeza a minava, entregando-se por vezes dias seguidos a uma profunda amargura. Os espíritos infelizes a tomavam em noites variadas, deixando-lhe aleada, olhos perdidos de mistério, né, inconsoláveis. E aí o que acontece? Serva de desconfiança, dedicado e fiel, fala sobre esse rabi, que andava, né, sobre Jesus, que andava nas estradas da Galileia e da Judéia. Sentiu então ali com aquelas mensagens a sua esperança renascer, ante a informação que aquele rabi convivia com os pecadores e os excluídos. Porque Jesus convivia muito com os pecadores, com os excluídos. Eles vieram, então, para encontrar o que estava perdido, como nos diz Humberto de Campos. Então, Maria Madalena sai ao encontro de Jesus. E depois de assistir um dos sermões do Mestre, abandonou a sua vida desregrada, renovou-se por amor a Jesus, a sua missão de levar a boa nova pelo testemunho. Então, acompanhou os momentos de sofrimento, enquanto todos fugiam e se escondiam. Que é isso que a gente vê na mensagem, né? É muito bonita essa colocação, porque Jesus era acompanhado por muitos, pelos seus 12 apóstolos, por todos aqueles que estavam juntos. Mas no momento da aflição, no momento que ele está lá sendo crucificado, poucos ficam. E essas 3 mulheres são ressaltadas por João, por estarem ali presentes. Não tem medo. Os apóstolos se afugentam, ficam com medo, a maioria deles. E as 3 lá, firmes e fortes ao pé do Carvalho. Mas continuando sobre a vida, né? Então ela ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila, né, onde vivia, entregue a prazeres em companhia de patrícios romanos, e tomada a iluminação profunda, ela passa a ter pelo Messias. Então, logo, toda Magdala, que é uma região, né, pasmada com a notícia da conversão da pecadora, porque todos a conheciam como essa mulher pecadora. Distribuía tudo. Aí o que ela fez? Ela distribuiu tudo o que tinha, né, com o estreitamento necessário e começa a iniciar uma vida nova. As vozes de desonra, de desrespeito sussurravam que ela voltaria às noites de prazer, que ela enlouquecera, que sempre fora louca, porque doa tudo o que tem. E juntou-se aos que seguiam o Mestre. Então, discreta mais uma vez, né? Ela recebe essa, como que a gente pode falar? Essa bofetada de desconfiança. Sabia que não confiavam em sua renovação, nem se davam conta de quantas tentações ela estava procurando subliminar. Imaginemos nós, né, a vida que ela tinha, aí ela deixa tudo de lado, começa a seguir ao Mestre, recebe aquelas informações do Evangelho, e mesmo assim é a todo momento criticada. Imagina o esforço que esse espírito estava fazendo para deixar as suas tentações de lado.
a sua má vida de lado. Vamos continuando, né? Chegando os dias da denúncia de Judas, né? Da prisão de Jesus, o julgamento arbitrário que encontramos, e a ela, caminhando para a Gólgota, acompanhando. Ela não deixa de acompanhar Jesus. E permaneceu no pé da cruz, junto a Maria e ao discípulo João. Quando a cabeça dele pendeu de cansaço, desejou ali outra vez ficar no seu pé com ternura, mas se sentiu imobilizada. E aí vem a beleza, né? Então, há todo esse processo de desencarne do mestre. Ela estava lá, aos pés da cruz, junto das Marias, junto de João, naquele momento difícil, e ela fica até o fim da crucificação. E no domingo, Jesus foi crucificado numa sexta-feira, como sabemos. No domingo, todos ainda com muito medo de sofrer alguma represária naquele domingo de Páscoa, aqueles que acompanhavam Jesus, que estavam mais de perto. E no domingo, além do outubro, com João de Cusa, né, outra personagem muito importante, encontrou a pedra do sepulcro removida, doblados lençóis que haviam envolvido o corpo de Jesus. E ela temeu naquele momento que os judeus houvessem roubado o seu corpo, o corpo de Jesus, enquanto as demais mulheres aí correram para Jerusalém a fim de informar o que tinha acontecido. Ela permaneceu no jardim, ali, perto do sepulcro, e fica chorando, chorando, chorando. Seu amado mestre sumiu o corpo, até que então Jesus aparece para ela, né? Então a Madalena, ela teve essa... Opa, entrou alguém aqui, legal, é que entrou uma tela aqui. Show de bola. A Madalena, né, ela tem essa missão de anunciar os discípulos a sua ressurreição. Olha só. Jesus, de certa forma, valorizou, né, o que ela fez, o que ela foi junto. Foi a primeira pessoa para quem ele apareceu. E olha que curioso, na lei judaica, a mulher não serve como testemunha. Então, por exemplo, se a mulher tivesse visto um crime, tivesse visto um roubo, ou tivesse visto uma situação que uma pessoa era inocente, perdão, ela não servia como testemunha, porque a palavra da mulher não era tida. Olha como Jesus valoriza, como ele começa a mostrar algo diferente, que ele luta por essa diferença, que existia muito há 2000 anos atrás. Então ele coloca ela como testemunho. Jesus valoriza o testemunho das mulheres. Né? Então Jesus, ao vencer a morte, homenageia essa antiga, né, cortesã de Cafarnaum. Ninguém como ela assimilou tão rapidamente os seus ensinamentos. Ninguém melhor soube desvencilhar aqueles vícios que ela tinha e se desprender das coisas desse mundo. E foi por isso que Jesus, depois do seu desencarne, apareceu primeiramente a ela. Depois da morte de Cristo, né? Só para a gente concluir a história desse personagem que nos ensina tanto, Madalena foi residir lá em Damaltuna, quando certo dia um grupo de leprosos veio procurá-la, né? Aqueles infelizes em supremo abandono, e perguntavam por Jesus Nazareno. Todas as portas se fechavam. Quando perguntavam aqueles leprosos de Jesus, as portas se fechavam. Maria foi ter com eles e reuniu-se sobre as árvores da praia e lhes transmitiam a palavra do Mestre. O que elas nos deixam, essa primeira personagem da história, Maria de Magdala? Uma evolução espiritual gigantesca. Talvez, né, o maior exemplo de transformação moral que a história já teve. Né? Uma multidão de pecados foi redimida pela força poderosa do amor. Então, ela é realmente um personagem ímpar. Né? Jesus pega lá dos pecadores, do fundo do poço, aquela mulher que se transforma
Então, esse poder de transformação de Maria Madalena é gigantesco. E para nós é um grande exemplo. Porque nós também possamos ter essa transformação. Às vezes temos pequenos defeitos e falamos, sou assim mesmo, eu não consigo corrigir, eu não consigo melhorar. Olha a prova que essa mulher nos dá. Tudo é possível. Tudo é possível. Com esforço, com dedicação e principalmente com renúncia. Ela renunciou a tudo. Renunciou à sua vida de regalias, renunciou às suas riquezas que tinha, que ganhava dos homens, renunciou à sua vida de comodismo para poder seguir o Mestre. Uma mulher, naquele tempo, que todos olhavam para ela e os cochichos aconteciam à sua volta. Bom, temos mais uma importante personagem nessa história, antes de entrarmos na mãe de Jesus. Seria a Maria de Cleófas, também é chamada de Cleopas ou Clopas, né? Então são 3 formas diferentes que ela é chamada, de acordo com as leituras, de acordo com as traduções, de acordo com o Evangelho, né? Então o nome pode mudar um pouquinho, dependendo da leitura que estamos fazendo, né? E esse nome veio de Cleófas Alfeu, que nos traz a informação que é irmão do carpinteiro José. Então, Maria Cleófas, portanto, era cunhada da Virgem Maria e mãe dos 3 apóstolos, Judas Tadeu, Tiago Menor e Simão, também chamado, né, irmãos do Senhor. Então, ela era tia de Jesus, né? Então, Maria de Cleófas vivia em Nazaré com sua família e provavelmente tinha sua casa ao lado da casa da Maria, mãe de Jesus, porque era um costume das famílias naquele tempo. Por isso, ela certamente acompanhou Maria em todos os momentos do ministério de Cristo. Como tia, certamente, carregou Jesus no colo, amparou, encantou-se com a bondade do sobrinho, alegrou-se ao ver seus filhos seguindo os passos de Jesus. E o que fica forte em Maria de Cleófas, ou Cleófas, sem dúvida, foi esse apoio que ela certamente deu a Maria. Na alegria, na tristeza, ela é citada nesses evangelhos. Então, seus filhos certamente cresceram ali como irmãos de Jesus, naquela pequena aldeia de Nazaré, que tinha no máximo, segundo nos revela os ensinamentos, uns 500 habitantes. Era pequenininho. E admirável a sua fidelidade aos pés da cruz de seu sobrinho Jesus. E a alegria na ressurreição, quando ela e outras mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo do Mestre e acabaram encontrando, entre aspas, né, vivo, ressuscitado, que a gente sabe que, na verdade, a gente, né, esse ressuscitar do Cristo, né, foi em espírito, não em corpo de matéria, né? Então, lá, Jesus, com o seu espírito e perispírito, aparecem para essas mulheres, para dar ali a confiança da boa nova, e depois, posteriormente, aos seus apóstolos. Mas isso é conversa para outro tema de palestra. Continuamos sobre Maria, né? Por seu alto nível evolutivo, né, ela se uniu-se à mãe de Deus, né, à mãe de Jesus, também na dor do Calvário, merecendo ser uma das testemunhas dessa ressurreição de Jesus. E esse fato, né, é um fato incontestável. Nas Sagradas Escrituras, vemos a Maria de Cleófas, né? Quando a gente fala Maria, sempre vamos colocar o sobrenome, que tem bastante Marias, né? Até hoje tem bastante Marias. Acompanhando Jesus em toda a sua sofrida e milagrosa caminhada de pregação. Estava com Maria, mãe de Jesus, ao pé da cruz, e junto a esse grupo de mulheres piedosas,
que acompanhavam seus últimos suspiros. Estavam também com as poucas mulheres que visitaram o túmulo de Cristo, né, para aplicar os perfumes urgentes, constando o desaparecimento do corpo e presenciando ainda o anjo, né, anunciar essa ressurreição do Senhor. Assim, Maria de Cleófas tornou-se uma das porta-vozes, digamos assim, do cumprimento da profecia. Tem, portanto, um carinho e um lugar singular e especial no coração dos cristãos. Neste dia, né, que a igreja que reserva, né, essas bênçãos, ela sempre também é uma mulher muito lembrada dessa veneração. Essa é a segunda mulher que estava na passagem. Aí entramos na terceira mulher, que talvez dentre elas é a que tinha a maior missão, né? A maior missão de todas, Maria, a mãe de Jesus. Então, praticamente todas, né, as religiões cristãs, elas reverenciam com extremo carinho e profunda gratidão a essa figura ímpar de Maria de Nazaré, né, a sublime daí, mãe de Jesus. O que o Espiritismo fala sobre Maria? Né? Acho que é legal a gente pontuar essa questão. O Espiritismo reconhece em Maria uma entidade extremamente evoluída, que já havia conquistado há mais de 2000 anos, que foi quando Jesus encarnou, né, as mais elevadas virtudes, apta a desempenhar aqui na costa terrestre tão elevada missão, né, recebendo em seus braços o emissário de Deus, Jesus, né, esse menino, né, que Jesus fez para transformar o mundo no modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra, como nos traz lá no Livro dos Espíritos, né? Quando a gente pergunta qual é o modelo a ser seguido e guia, que os Espíritos nos respondem? Jesus. A resposta é simples. Jesus. Então Maria recebe essa missão, né, de cuidar desde a infância do Messias prometido, do nosso querido Jesus. Então a vida de Maria foi da infância às alturas celestes, né? A história de quem, de certa forma, ela se renunciou, né, como ave de luz ao seu ninho para ajudar a humanidade. E a fé exercida por Maria é tão grande que ela precedeu esse primeiro milagre público de Jesus. Jesus ainda nem tinha começado, né, o seu evangelho, os seus ensinamentos, né? Então, João apresenta para nós, então, já que estamos falando do capítulo de João, né, ele vai apresentar para nós, né, Maria, lá no início do seu evangelho, lá nas bodas de Caná, né, onde tem essa fé, um tributo colocado de Maria. Quando Maria, né, estava saindo assim. Maria tem o cargo daquela responsabilidade naquele casamento. Quando os convidados quiseram mais vinho, uma história muito conhecida, e a mãe de Jesus disse, não tem vinho. E essa passagem surge que, então, ela se vira para Jesus pedindo ajuda, né? Pedindo para Jesus um milagre. E aí Jesus faz a transformação da água em vinho. Foi ali o primeiro milagre de Jesus, por assim dizer. Agora, vamos falar um pouquinho desse preparativo e desse início dessa missão, desse espírito de luz. Então, conta-nos, Emmanuel, que, precedendo a vinda de Jesus, as entidades evangélicas se movimentaram, tomando vastas e importantes providências do plano espiritual. Então, nós sabemos que existe uma pleire de espíritos puros, igual a Jesus. E essa pleire teve envolvida 2 vezes só, próxima à Terra. Primeiro, na sua formação, quando a nebulosa, sai a nebulosa solar para a formação do planeta, então todos esses espíritos puros, assim como Jesus, estavam reunidos.
E a segunda vez que eles se reuniram próximo da terra foi no processo de encarne de Jesus. Então, imagina quanta dedicação, né? Maria, com certeza, foi um espírito escolhido a dedo para receber o mestre ali nos seus seios, né? Então, caminhando um pouco mais na nossa reflexão, né, com a chegada do mestre, né, lá na manjedoura, onde a gente sabe aquela historinha conhecida, já assinalava o ponto inicial dessa lição salvadora de Cristo. Como dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. O mestre, o Senhor, nascer em uma manjedoura. Então, Maria, né, de Nazaré, quando falamos da mulher, sob o ponto de vista bíblico, temos que falar de Maria, né, essa mulher de Nazaré. Ela viveu num tempo e num espaço, num contexto determinado, inserida em estruturas familiares, sociais, econômicas, políticas e religiosas. Então, Maria, ela é apresentada como esse modelo para a mulher cristã. Vive na passagem do Antigo e do Novo Testamento. Experimenta o que quer dizer ser uma mulher do judaísmo patriarcal, aquele judaísmo antigo, e ao mesmo tempo em que participa e saboreia o gosto da boa nova trazida por Jesus. Ela troca na vivência a nova experiência comunitária libertadora que seu filho inaugura, tratando as mulheres como iguais, integrando-as no projeto salvador do reino de Deus, sem deixar que viver, portanto, toda essa imensa riqueza do judaísmo e da reflexão de fé do seu povo. Então, Maria é portadora de uma nova esperança, de um novo modo de ser mulher. Maria é para a mulher uma nova perspectiva de crer. Nós estamos há 2000 anos atrás, ok? De falar, toda nova expectativa de crer, de falar, de esperança e caminhos. Ela não é apresentada como um estilo de mulher alienada, passiva e submissa, mas alguém que foi plenamente mulher do seu tempo, integrada na esperança de luta de seu povo, participando com o melhor de sua força no projeto histórico do reino de Deus. Então, Deus criou o homem e a mulher para igualdade entre eles. E na pessoa de Maria de Nazaré, Deus fez a plenitude de suas maravilhas. E é na carne e na pessoa de uma mulher que a humanidade pode ver, então, a sua vocação, o seu destino levados ao bom termo. É a criação, a chegada, a sua meta. Então, Maria, com o seu sim a Deus, que aceitou essa missão, ela disse não a tudo que se opunha ao plano de Deus, deixando assim as mulheres um exemplo de luta para essa igualdade de criação. E Maria, as mulheres encontram um reforço, uma ajuda na sua caminhada e na sua dura luta em direção à igualdade e à libertação, que vão até hoje. E aí pegamos depois uma passagem muito interessante já na sequência, porque após João daí exaltar as três que estavam lá, Jesus fala, né, mulher, para João, eis aí teu filho e eis aí a tua mãe. E lá, na Boa Nova de Chico Xavier, né, ele traz, no último capítulo, totalmente dedicado a Maria, descrevendo as suas impressões íntimas diante do Filho crucificado. É uma leitura muito rica. A sua curta estadia em Betânia, a mudança com João Evangelista para Efésio, onde eles estabeleciam ali um pouso, um refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E como mãe e filho, iniciaria uma nova era de amor nessa comunidade universal. E, de fato, né, a casa de João, né, passa a ser ali, cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis. Maria ali
externava as suas lembranças, falava de Jesus, né? Aquele de forma maternal, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. E não só foi só, né? Decorrido alguns meses, grandes fileiras de necessitados corriam aquele sítio singelo e generoso. Olha o trabalho de Maria depois do desencarne de Jesus, né? E tanto a sua desencarnação como o seu primeiro trabalho, né, no mundo espiritual. Então, é muito bonito que nos traz aqui no livro da Boa Nova, né, esse final da vida de Maria, né? Então, levada nas suas meditações, que ela continua com aquela fé muito alta, Maria ela veio aproximar um vulto pedinte, como se fosse um mendigo. E ele fala, minha mãe, exclamou, né, esse recém-chegado, como tantos outros, né, que recorriam a seu carinho. Venho te fazer companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, que Maria tem essa colocação maternal, né, de ser a mãe de todos, ela convidou para entrar e ficou impressionada com aquela voz que, de certa forma, inspirava e trazia uma grande simpatia. E esse peregrino, né, esse mendigo, falou para ela, né, confortando delicadamente, comentou as bem-aventuranças divinas, que guardavam todos esses devotados, né, os filhos de Deus, dando a entender que compreendia esses termos da saudade do coração. E Maria ela ficou empolgada, com tamanha surpresa, né? Que mendigo seria aquele que acalmava as dores, né, secretas da sua alma? Era um bálsamo ouvir aquele andarilho falar. Nenhum dos outros até então, né, estava sempre lá para pedir, nunca para dar. No entanto, aquele viajante, né, desconhecido, lhe derramava no íntimo as mais santas colocações. Onde ouviram os outros tempos aquela voz meiga e cuidadosa. Que emoções eram aquelas que lhe traziam um pulsar do coração, com tanta carícia. Aí seus olhos se umedecem de tanta esperança, sem conseguir explicar a razão daquela comoção que ela sentia. Então foi quando esse hóspede anônimo, né, que, como eu disse, estamos falando, trazendo o que a Boa Nova nos traz, no livro da Boa Nova, né, lhe estendeu as mãos generosas e falou assim, com profunda sede de amor, minha mãe, venha em meus braços. E aí ela percebe que é Jesus que está, né, a chamando para o plano espiritual. Então, naquele momento em diante, nós estamos sob essa tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião chefiada pelo grande Espírito de Maria de Nazaré, né? Esse ser angelical e sublime, que na Terra mereceu essa missão honrosa, com essas solicitudes maternais, aquele que foi o Redentor dos homens, de receber em seus braços Jesus. Então, olhando para esses personagens da história, nós conseguimos buscar algumas coisas nessas três mulheres, né? De Maria, para a nossa vida de hoje. De Maria Madalena, nós podemos trazer essa representação da coragem. Essa mulher que teve a coragem de superar o seu passado negro e ser uma grande serva de Jesus. Foi uma mulher que mostrou uma superação inigualável. Um verdadeiro retrato da transformação que Deus opera na vida das pessoas. Né? Podemos colocar ela com a grande mulher que teve essa mudança, assim como Paulo de Tarso, que já falamos nessa casa espírita também, meses atrás, acho que há mais de um ano atrás, né? Uma história também dessa transformação de água para o vinho, né? De algo ruim para muito bom. Maria Madalena é esse exemplo de coragem. Ela conseguiu, nós também temos essa capacidade de conseguir essa transformação nas nossas vidas. Já Maria de Cleófas, representando todo aquele apoio, né? Sempre acompanhando Jesus e Maria em sua missão. Então, um apoio tão grande que as mulheres, né, esse papel de amor têm para conosco.
E trazemos também Maria, né, a mãe de Jesus, do qual tivemos muitas qualidades, muitas coisas para hoje. Primeiro, o consolo para com os filhos. O que ela representa, o que a mulher representa, o que a mãe representa, além do consolo, o amor, que é a principal lei que rege o universo. A gente busca na mãe as virtudes, a boa conduta, que segue os preceitos do bem. Seres que são muito sentimento, expressão de afeição, de amizade, de carinho, de admiração. Né? Então, a gente já parou para se pensar, já estamos encerrando a nossa fala, a gente já parou para pensar o que amparar uma pessoa no progresso significa? O quão importante é? E a missão de uma mãe, assim, de Maria, assim como as mães do Brasil, as mães do mundo, a missão da mãe é de guiar os filhos no caminho do bem, auxiliá-los com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar o ânimo nas provas de vida. Então, Maria nos dá essa dedicação de mulher, de amor, de mãe. Tão rico que é, até o Messias, o Salvador do mundo, precisou, entre aspas, de uma mãe, de consolo. Jesus já é um espírito puro. Por que ele teve Maria tão próximo? Para nos mostrar a importância da mulher, a importância da mãe, a importância desse consolo para todos que estão encarnados. Com essa mensagem, encerramos a nossa fala de hoje.